Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, transmite a fragrância do seu conhecimento. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Hoje nós queremos aprender uma lição a partir de algum tempo. Depois de algum tempo, as igrejas passaram a fazer um paralelo entre a bênção sacerdotal e a chamada bênção apostólica. Vamos corrigir este que é um erro interpretativo. A bênção sacerdotal, sim, ela tem esse qualificativo. Mas, segundo aos Coríntios 13, onde mais tarde passou-se a basear-se aquilo que em determinadas traduções bíblicas, lá na epígrafe está como bênção apostólica. Nós vamos ver a diferença entre uma e outra. Por que Números 6, 25 a 27 pode ser chamada de bênção sacerdotal e, segundo aos Coríntios 13, não pode ser chamada de bênção apostólica? A razão é pelo fato de que o próprio texto da bênção sacerdotal nos autoriza a isto. Veja que ali foi uma ordem de Deus aos sacerdotes. Deus disse para Moisés que era para falar a Arão e seus filhos, que ambos faziam parte da tribo sacerdotal. Ele ordenou que os sacerdotes abençoassem a Israel assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Bem, esta é a bênção na sua inteireza. O interessante é que aparece nesta bênção 3 vezes o nome de Deus, que é Senhor. E no final, após a bênção, Deus disse: e assim os sacerdotes proclamarão o meu nome sobre o meu povo, e eu os
abençoarei. Note, é a bênção sacerdotal, é uma ordenança de Deus e ela tem uma promessa de bênção, porque ao citá-la, ao declará-la, está se declarando o nome de Deus sobre o povo por 3 vezes. Quanto à chamada bênção apostólica, aliás, que mais tarde passou a ser chamada bênção apostólica, não há estes credenciais. É comum usá-la como defesa da Trindade. Também isto não se justifica no texto. Notemos, a graça do Senhor Jesus Cristo. Note, graça está em evidência, graça está relacionada com Jesus. Jesus que é o Filho, que é o Deus encarnado, que é o mesmo Deus que vem logo em seguida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Foi o amor de Deus, que é o Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o Deus Espírito. Foi este amor que juntou-se à sua própria graça e ele se tornou homem. Aquele grande mistério da encarnação. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Note que Paulo, mais tarde, ele chamou isto de grande mistério. Em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Aquele que é Deus foi manifestado em carne, pregado, justificado em espírito, pregado no mundo, visto pelos anjos, crido entre os gentios, recebido na glória. Aí está o grande mistério, não da Trindade, como se passou a dizer em muitos arraiais cristãos. O grande mistério é a encarnação, o ato de Deus se tornar homem. Mas prossigamos fazendo a comparação. Bênção sacerdotal e a chamada bênção apostólica. Continuando, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, que não é
outra pessoa, o Espírito Santo, conforme a gente já aprendeu em Atos 5, 3, o Espírito Santo e Deus falam da mesma pessoa. Atos 19, 1 e também o verso 5 mostra que o Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus é o Espírito Santo. Então, a chamada bênção apostólica, ela coloca em evidência não pessoas, mas virtudes. Aqui não está em evidência 3 pessoas, mas está em evidência a graça, o amor e a comunhão. Tudo isto procedente de um só Deus, procedente do Deus único. Que pena que hoje é usada esta chamada bênção apostólica quase que no final de cada reunião, fazem parte do processo, do lado litúrgico dos cultos, querendo imitar a bênção sacerdotal, que foi uma ordenança de Deus como bênção sacerdotal. Mas este uso hoje não justifica, não há nenhum paralelo. Então, mais uma lição, mais algo de edificação para as nossas vidas espirituais. Amém e amém.